Olá, meus queridos. Então, continuando a nossa aula, né, falando aí de todo esse processo que está acontecendo na França, a gente vai falar um pouquinho agora das guerras napoleônicas. Como o nome já diz, são as guerras, né, do Napoleão. A gente viu então ali a Revolução Francesa acontecendo ali na sua gênese, toda aquela opressão absolutista causando então aquela explosão de reações, que realmente quando o povo toma ali as rédeas, a gente vai ter diversas reações que, olhando hoje, né, olhando para trás, a gente vira e fala, nossa, são reações que, né, assassinatos, perseguições, radicalismos políticos, guerras civis, movimentos internos, que você vira e fala, para quê? Mas aí a gente tem que entender que todo esse processo se dá porque foram anos dessa ideia de opressão, de, né, a situação na França em 1789 não era das mais fáceis, para o povo principalmente. O distanciamento entre as classes era muito grande, então a vida dos nobres era muito melhor do que a vida do povo. Eu nem falo melhor, tipo, nossa, porque eles tinham uma BMW, porque eles tinham um PlayStation 7. Não. Era porque um viviam e o outros ali, o povo sobrevivia, literalmente. Não tinha uma alimentação saudável, diversas doenças, diversos problemas. Então eram essas diversas coisas. Então a gente tem que. A Revolução Francesa, às vezes, pode ser sim analisada como um processo extremamente radical, extremamente polêmico ainda. Até hoje, a Revolução Francesa traz diversas discussões. Mas a gente tem que entender que é uma reação de alguém que, principalmente de um povo, que finalmente se viu com o poder, vai fazer, obviamente, algumas mudanças claras ali de representação, de qualidade de vida, obviamente. A qualidade de vida ali durante o Império Francês, já com Napoleão, para o povo já vai ser muito melhor. Então, são algumas dessas discussões que valem muito a pena a gente ter. Só que a gente vai ter, então, toda uma revolução com um aspecto extremamente popular, desembocando quase que naturalmente, porque o 18 de Brumário, quando Napoleão toma o poder, e se torna ali, ele não é grande oposição. Ele toma o poder e todo mundo fica bem feliz. Olha, que bom, Napoleão, a gente gosta dele. Então a gente sai de diversos regimes populares para uma autocracia, para um governo de um homem só. Tanto que vai acabar no primeiro Império Francês. E o primeiro Império Francês vai ser muito bem visto até os dias de hoje pela França. Bem, então vamos falar um pouquinho do primeiro Império Francês. O nosso imperador, então, é o imperador Napoleão Bonaparte. E o que acontece? Napoleão tinha, obviamente, um objetivo. E o objetivo dele era transformar a França no maior império europeu. Não só de tamanho, mas também de importância. A gente tem sempre aquelas brigas entre a França e a Inglaterra durante grande parte, né, principalmente ali a partir da Guerra dos 100 Anos, em 1337, a França e a Inglaterra meio que disputando ali a hegemonia. Depois vai ter, obviamente, nisso vão surgir outros grandes estados. A gente vai ter o Sacro Império, que vai ter uma força. Ele vai ser extremamente descentralizado, mas ainda era uma grande força ali na Europa Central. A gente tem também ali, né, principalmente o Sacro Império, devido à influência ali dos Habsburgo com a Áustria. Então a Áustria começa a surgir muito forte ali no Sacro Império. Tinha já o Império Russo muito bem consolidado. Então a gente tinha mais inimigos além da França. E todo mundo odiava a França porque a França estava com aqueles ideais tenebrosos de liberdade, igualdade e fraternidade. Então ele aproveitou, já que está todo mundo em guerra com a gente, vamos declarar guerra para todo mundo. Então ele utilizou então essas guerras, né, de expansão com objetivo então de expandir o ideário da Revolução Francesa, né, liberdade, igualdade e fraternidade. E a gente vai ter, né, a gente já comentou ali que teve as duas primeiras guerras, essas coalizões, e vai continuar tendo. As coalizões, né, vão ser essas uniões desses outros estados. E na Guerra da Terceira Coalizão, o Napoleão vai tentar invadir a Grã-Bretanha. Se você pegarem lá no mapa, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, são duas ilhas, ali pertinho da França, mas são duas ilhas. Tem a parte marítima. E desde ali, pelo menos, da Elizabeth I, a força naval britânica, inglesa, não falar inglesa porque não existia ainda a Grã-Bretanha, era muito forte. E continuou muito forte ali com o Reino Unido, aí com
com todos estes outros governos. Então a gente vai ter isso aí. Vai ter esse... E ele não vai conseguir invadir a Grã-Bretanha. Isso aí a gente já vai ver quais vão ser as consequências. E vai começar a fazer diversas anexações. Declarou guerra, ganhou a guerra, agora você é meu país. E também intervenções em diversas monarquias. O Napoleão vai derrubar muitos dos monarcas, ou quem mais que estivesse lá, e vai fazer uma coisa muito útil, que é nomear um parente. Certo? Numa dessas guerras, né, ele vai declarar extinto o Sacro Império. Ele vai invadir ali o Sacro Império, vai conseguir a vitória e vai acabar com a estrutura do Sacro Império, que vai enfraquecer muito a Áustria. Então a Áustria vai sair muito enfraquecida com a extinção do Sacro Império e vai fundar a Confederação do Reno, que vai ser mais ou menos a mesma ideia do Sacro Império, só que, obviamente, aos moldes que interessavam Napoleão. E aí, né, o que eu comentei das intervenções, vai ser aqueles reinos aparentados. Então, diversos reinos onde os parentes, então ele vai ter irmão, ele vai botar irmã ali como rei, rainha, duque, caramba, quatro. Então a gente vai ter ali os Bonapartes espalhados pela Europa, literalmente. Aqui a figura, né, do nosso querido imperador, não mais general, nas suas roupas, obviamente, militares. E bem, as guerras das coalizões continuam, porque ele vai fazendo tudo isso e o pessoal falando desesperado. Falou, caramba, se continuar assim, daqui a pouco o mundo todo é francês. E a gente vai ter a guerra da quarta coalizão, que vai ser então a Grã-Bretanha, a Rússia e agora a Prússia, porque o Sacro Império então se fragmentou todo, já era fragmentado, então agora acabou toda aquela união. E disso vão sair dois estados mais fortes do fim do Sacro Império. A Áustria, né, com os Habsburgo, e né, os Habsburgo, o Francisco I foi o último imperador do Sacro Império, e a Prússia, que a gente vai ver mais na aula sobre unificações, onde a Prússia vai ser o principal estado ali da futura Alemanha. E bem, vai tendo essas guerras e o Napoleão continuava tendo como principal pedra no sapato a Inglaterra ali do lado, que né, enchia o saco dele pra caramba, e ele falou, ó, já que eu não consigo invadir a Inglaterra, eu vou declarar o bloqueio continental. O que era o bloqueio continental? Toda a Europa estava proibida, segundo Napoleão, a negociar com a Inglaterra. Então o que ele queria era fazer, ó, já que eu não consigo militarmente, eu vou criar a Inglaterra já dependia muito de diversos produtos que vinham de fora. Então se eu não consigo invadir, eu vou acabar economicamente com o país. E declara o bloqueio continental. Isso acontece até nesses embargos econômicos, acontece. A gente tem, por exemplo, o embargo econômico com Cuba, que acontece até os dias de hoje. Alguns embargos ou com a China ou com Taiwan, por exemplo. Diversas outras regiões provocam embargos com esse mesmo objetivo. Então, é algo bem interessante e que é utilizado até os dias de hoje. E Portugal vira e fala, não, a gente é amigo da Inglaterra, a gente vai continuar negociando com a Inglaterra. Então, o Napoleão vira e fala, tudo bem, eu vou invadir o seu país. E quando ele invade Portugal, a família real portuguesa foge, muda para o Brasil, que é um evento muito importante para a história brasileira, vem para o Brasil e se instala no Brasil, fugindo, então, das guerras napoleônicas. E aqui eu abro um parênteses muito interessante, é o quê? Primeiro que, a primeira coisa que o Dom João VI, né, que era o príncipe regente, ele não era rei ainda, a rainha era a Dona Maria I, a mãe dele, mas ele como ela era já mais velha, ela tinha diversos problemas mentais já devido à idade e outros aspectos, ele que era o governante de Portugal. Ele resolve então fugir com todo mundo para o Brasil em 1800, né? Ele sai em 1807, chega em 1808, e assim que ele chega, o que ele faz é abrir os portos das nações amigas. Lê-se abrir os portos para a Inglaterra. Então há também uma discussão muito interessante onde a Inglaterra sobrevive ao bloqueio continental devido ao Brasil, que o Brasil vai ficar negociando muito com a Inglaterra, vai ser o principal, nesse momento, o principal amigo inglês, olha só. E outra coisa é que o Dom João VI chega aqui, né, do príncipe Dom João, e vai invadir a Espanha. Para chegar da França a Portugal, você passa pela Espanha. A Espanha estava já bonapartista, a gente vai ter ali diversas derrubadas.
Mas a Espanha, então, tinha ali ao sul o território da Cisplatina, que atualmente é Uruguai, e a França tinha a Guiana Francesa, lá bem ao norte. E a gente toma, o Brasil toma, tanto a Guiana Francesa quanto a Cisplatina. A Guiana Francesa a gente devolve depois do fim das guerras napoleônicas, e a Cisplatina fica até a época do Império, que é aí quando o Uruguai declara a independência do Brasil. E aí o que acontece que é interessante é isso está dentro do contexto das guerras napoleônicas. Então a gente vê que as guerras napoleônicas não só chegaram nas Américas, como o Brasil participou das guerras napoleônicas. E nisso a gente vai ter a guerra peninsular contra Portugal e alguns aspectos espanhóis também. Napoleão, para Portugal, é considerado um anticristo, uma figura tal qual Adolf Hitler. É muito interessante essa parte cultural, que aqui não chega tão forte como chega em Portugal, principalmente porque Napoleão vai acabar com a industrialização nascente de Portugal. Isso vai ter diversos aspectos negativos para a economia e para o futuro português. E as guerras das coalizões continuam. Só que aí a gente já não tem mais o bloqueio continental tão forte, a gente ainda tem o resto da Europa, né? Portugal que foi contra teve que fugir. Inclusive Napoleão, depois nas memórias dele falam que a única pessoa que o enganou foi Dom João VI. E a Rússia resolve fazer a mesma coisa. Resolve então começar a negociar com a Inglaterra. Então a Rússia abre os portos à Inglaterra, a Inglaterra em 1811. E Napoleão vira e fala: tá bom, vou atacar. Então aqui, né, esse mapa está em espanhol, mas não é nada que nos atrapalhe. Olha como estava a Europa nesta época. Então tudo isso em verde são os estados, a França, né? A França era tudo isso aqui. Olha só o quanto a França foi anexando. E em verde claro, os estados amigos, né? Que ele vai colocando a família. A gente vai ter aqui, né? Então, os principais adversários, a Grã-Bretanha, a Suécia e a Rússia. E aqui você fala, nossa, mas o Império Austríaco está aqui como aliado. Por quê? Porque Napoleão não era bobo nem nada. O que ele vai fazer é casar com a filha do imperador austríaco, do Francisco I. E aí, como ele era casado com a filha, ele faz então esse pacto diplomático. A diplomacia muito ia pelos casamentos. Então, é isso aí. Uma curiosidade rápida é que essa esposa de Napoleão, filha do Francisco I da Áustria, era a irmã da imperatriz Leopoldina do Brasil. Então, não só faz o Dom Pedro I do Brasil, né, que proclamou nossa independência, e o Napoleão cunhados, em alguns aspectos, como faz, né, o Dom Pedro II, nosso último imperador, sobrinho do Napoleão Bonaparte. Então, olhem só que interessante. Então, só essas. E aqui em vermelho a Confederação do Reno, né, que substituiu, né, o Sacro Império. Então, aqui a Prússia, né, que vai ser o grande reino ali, junto com o Império Austríaco. Perfeito? E aí, então, Napoleão vira e fala: então, bem, a Rússia então abriu os portos, vou acabar com a Rússia. E vai para a Rússia para tomar a Rússia. Toma Moscou. Napoleão senta, né? Moscou não era a capital da Rússia, mas era uma cidade muito importante. Senta no trono imperial. Moscou ardendo em chamas. Só que o caminho foi tão árduo para a Rússia que ele bate em retirada, sabendo que não dá para manter a guerra, mesmo tendo tomado Moscou perto, que é uma cidade perto de São Petersburgo. Moscou hoje é a capital da Rússia, mas a grande cidade era São Petersburgo. Mas por quê? O que aconteceu, né? Ele vai fazer guerra contra a Rússia, e a Rússia tem o grande general inverno. Então, eles não aguentam, eles não estavam preparados ali para uma batalha contra o frio. O frio russo é frio mesmo, é frio pra caramba, é pra dedéu. Há lugares na Rússia que chega a menos 40 graus Celsius. Então, não é para qualquer um. E nisso, muita gente morre, doenças, né, armas que emperravam, eles não vai vir com a mesma força, sem dizer que o caminho da França até a Rússia é grande, então já vai o pessoal se dando mal. Então, né, o Napoleão chega a Moscou, a gente vai ter a obra, né, de 1812, de Tchaikovsky, que ela é famosinha, se vocês procurarem ali, 1812, vocês vão conhecer, pelo menos ali o final, né, e é bem interessante essa obra do Tchaikovsky, que você percebe bem. Ele faz o Tchaikovsky era um compositor russo. Ele faz um trabalho que vai crescendo o hino francês, a Marseillaise, né, a Marselhesa.
e vai diminuindo o hino russo. Só que aí vai ter as batalhas, que ele usa canhões, né, e tudo mais, e aí cresce o hino russo. E aí tem os sinos e 1812, né, que aí então vai ser essa reviravolta, vai ser a primeira defasagem ali que Napoleão vai ter grande. Então, a vitória russa. E a vitória russa, então, vai falar, ó, pessoal, venci Napoleão, Napoleão tomou um capote aqui na Rússia, vamos se juntar e descer a lenha no baixinho. E a gente vai ter, então, a Guerra da Sexta Coalizão. Olhem só, Sexta Coalizão. Já se juntaram 6 vezes para tentar bater na França e ao pé da letra, não foi, a guerra contra a Rússia não vai ser a guerra da coalizão, vai ser a guerra contra a Rússia. Então, estão ainda tentando bater na França e não conseguiram. Só que agora a gente vai ter a Batalha de Paris, que em 1814, então, derrubam Napoleão. Napoleão, então, abdica ao trono francês e vai ser preso na ilha de Elba. Né? E o que eles vão fazer com a França? Vão restaurar. Os Bourbons, então, com Luís XVIII, né, que era irmão do Luís XVI. Ah, mas e o Luís XVII? Era o filhinho, né, do Luís XVI, que morre ainda pequeno. Então, quem assume é o irmão com o nome de Luís XVIII. E a gente vai ter o principal aqui desse primeiro momento, vai ser o Congresso de Viena. O Congresso de Viena, pessoal, vai ser um congresso que eles vão se reunir. Porque, como a gente viu, Napoleão redesenhou a Europa ao seu bel prazer. E o Congresso de Viena, então, vai retomar todo o desenho da Europa antes da Revolução Francesa. Então, antes de 1789. A gente está em 1814. Eles vão voltar e vão redesenhar tudo, inclusive, né, dando a França de volta à monarquia derrubada. Então, e aos moldes absolutistas, e vão fazer a Santa Aliança para evitar que aqueles ideários franceses todos se espalhassem, essa ideia do povo se revoltar contra as monarquias e tudo mais. Eles não queriam isso. E, então, o Congresso de Viena vai ter muito dessa força, vai ser muito forte. O Congresso de Viena, inclusive, vai ser importante para o Brasil, porque é no Congresso de Viena que o Brasil vai ser elevado a reino, e o Brasil vai virar Reino Unido, né? Então, isso para o Brasil tem consequências políticas gigantescas. Né? Quando a gente for ver a história do Brasil, a gente discute isso melhor. Mas então o Congresso de Viena vai tentar voltar atrás, vai ser um movimento extremamente reacionário, junto com a Santa Aliança. Então a Santa Aliança vai ter toda essa ideia conservadora de não aceitar mudanças. Inclusive, devido à Santa Aliança, a Rússia, que fazia parte da Santa Aliança, ela vai ser o último estado do mundo que vai reconhecer a independência do Brasil. E também pela Santa Aliança, ela vai ser o último estado do mundo a reconhecer a República, a proclamação da República. Porque devido a todos esses traços aí de não querer mudanças. Opa, aqui, desculpa, pessoal, voltei aqui sem querer. Só que aí o que acontece? Napoleão está preso e Napoleão foge, obviamente. Napoleão não é bobo. Ele foge da ilha de Elba. E a gente vai ter, então, a retomada do poder para Napoleão, no que vai ser conhecido. Então, Napoleão volta para a França. Os Bourbons saem correndo, porque falam, caramba, não quero perder a cabeça, fogem. E vai ser o conhecido governo dos 100 dias. Como nome, né? É interessante que o Luís XVIII manda tropas para bater Napoleão quando ele desembarca na França, ele chega ali na costa sul. Só que, obviamente, que, como um grande general que ele era, as tropas não vão lutar contra Napoleão, vão lutar com Napoleão e vão tomar Paris. E o pessoal então vai falar, pô, vamos se juntar novamente e vamos tentar bater nele de novo, vamos bater na França, que vai ser a guerra da sétima coalizão, olha a sétima, pessoal. Só que aí a gente vai ter então a batalha de Waterloo, com a figura do Duque de Wellington, que então vai acabar ali definitivamente com o governo do Napoleão, né? Tem até uma música do ABBA que vocês podem ouvir, que chama Waterloo. O ABBA é um grupo sueco, uma música engraçada, mas que faz uma alusão a este momento. E ele é exilado em Santa Helena, que é uma ilhinha perdida entre a América e a África. Se vocês procurarem em Santa Helena, vocês vão ver que é perto de nada. E ele acaba falecendo em 1821, lá em Santa Helena mesmo. Tem, né? Santa Helena ainda tem diversos museus onde Napoleão viveu os seus últimos dias. E na França, então, acontece a restauração definitiva dos Bourbons. Então volta a monarquia, tentando uma era constitucional, não volta absolutismo, ainda com constituição. Né? Então aqui um quadro da Batalha de Waterloo. Então Waterloo é uma batalha muito famosa, tão forte que o Duque de Wellington vai ganhar o título de Príncipe de Waterloo.
mesmo ele sendo nobre e tudo mais, vai ter toda essa força que os descendentes do Duque de Wellington vão ter até os dias atuais, esse título de príncipe de Waterloo, para vocês verem como a Europa tinha problema com o Napoleão. E aqui, como ficou o desenho da Europa pós o Congresso de Viena. Né? Viena fica na Áustria. Então a gente tem a França voltando aos seus estados atuais, certo? No Império Russo, então aqui o Sacro Império não é redesenhado, então vai ficando. Mas aqui ó, a gente já pode ver uns desenhos muito próximos do que vai se tornar a Alemanha. Em vermelho aqui a Confederação, né, que envolvia o Império Austríaco dos povos germânicos. Então a gente vê aqui, de muito quebrado, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o que era o Sacro Império, que depois vai virar a Alemanha, e o que hoje é a Itália também, né? Agora, Portugal, Espanha, França, até os Países Baixos como um todo, eles estão muito mais próximos, né, do nosso desenho atual, né? Suécia, Noruega, então, essas coisas. Então, algumas consequências imediatas que a gente só tem que ver. Né? Então, o Congresso de Viena tentou trazer através da ponta da pena e da força bruta. Né? Então, ponta da pena no sentido do que a gente chama hoje de canetada, através de documento. E a força bruta, né? A Europa pré-1789. Né? A França se vê novamente sobre o domínio monárquico, mesmo que agora constitucional e não absolutista. E das cinzas do Sacro Império irá surgir uma disputa entre a Prússia e a Áustria pela área de influência da coxa de retalho. Então a Áustria e a Prússia vão ter diversos entendimentos para ver quem que vai ser o grande reino ali que vai exercer influência ali com os demais estados do antigo Sacro Império. E a gente vai ter uma industrialização, a gente vai ter um aumento da população urbana, então a gente vai ter uma grande organização popular, a organização do povo vai se modificar muito. E a gente vai ver que vai surgir diversas ideologias. Né? Então, nacionalismo, socialismo, um liberalismo mais novo, o liberalismo vem do iluminismo mais, com já mais coisas industriais mesmo, né? O anarquismo e tudo mais, diversos movimentos vão surgir nessa época. Perfeito? Então, com essas duas aulas, a aula sobre Revolução Francesa e sobre as guerras napoleônicas, a gente vê ali como a França realmente foi um grande laboratório. Uma coisa que eu esqueci também de comentar, me veio agora, o Napoleão também vai ter muito forte organização de universidades. A Universidade Napoleônica ainda é um modelo muito forte. A Universidade Federal do Rio de Janeiro ainda é muito nesses moldes, aqui no Brasil. Vamos ter o Código de Leis de Napoleão, o Código Napoleônico, que é um outro grande código. Para quem for ver, tem o código, tem, né, o romano e tem o napoleônico. Então, o Napoleão exerce muita influência até os dias de hoje. Pode-se dizer aqui para o Brasil que a vinda dos portugueses vai ser muito responsável pela nossa independência, pelo jeito que foi, principalmente. Então, foi o que, em diversos aspectos, a gente pode chamar de uma guerra mundial, devido às proporções que tomou, em alguns aspectos, né, de tendo, pelo menos intercontinental, porque toma a Europa, Napoleão, né, toma o Egito, né, tentando bater na Inglaterra, então ali na África há muitas coisas, até contra o Império Otomano. Então, na América, aqui. Então, são diversos desses pontos que a gente vê a dimensão que tomou as guerras napoleônicas. Perfeito? Então, na semana que vem, a gente discute mais um pouquinho sobre todo esse processo que se desencadeia com a Revolução Francesa, que a Europa nunca mais vai ser a mesma, tem mesmo o pessoal tentando que fosse. Perfeito? Então, um forte abraço e até a próxima.